Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. E queremos aqui mandar um alô especial para Maria de Fátima, é de Salvador, na Bahia. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Arnaldo Mugwandi é de Maputo, Moçambique. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Marilena Cunha de Almeida, de Santo Amaro, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo nossa mente, nos ajudando a entender a Tua Palavra e também tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estão passando por algum problema, por alguma necessidade, lutas, dificuldades, tribulações, provações. Estejas com cada um dando vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso último estudo desta série, Gênesis, o princípio da criação. E no domingo já estaremos aqui com a nova série, O Fogo da Provação, será o título da série que nós estaremos durante algumas semanas aqui estudando na Bíblia. Provações, problemas, lutas, tribulações que todos nós passamos, e é o fogo que nós temos que passar. E este fogo nós vamos ver nos estudos que é para aprimorar a nossa fé, para purificar a nossa fé e não para nos fazer desistir. Mas estamos aqui ainda terminando o livro de Gênesis que estivemos aqui estudando, e queremos hoje falar um pouquinho do capítulo 49, do verso 29 até o capítulo 50, no verso 21. Nós vamos ver aqui que Jacó, ele já estava sentindo que estava chegando ao fim da vida. E nada melhor, do que ele ter se encontrado com o filho que ele julgava ter sido morto por um animal. Estavam agora todos reunidos, a família toda, no Egito. E então, aqui no capítulo 49, a partir do verso 29, nos diz assim: Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: Em breve morrerei, e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: Por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve, leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai, depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai, foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles.
As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar que fica próximo ao Jordão para Abel Misraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para os egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Mamre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para sepultura permanente. E depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua íris e vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus do seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Jacó, ele foi sepultado junto com os seus antepassados, Seu avô, Abraão, seu pai Isaque, e também com Sara e com Rebeca, que estavam já sepultados ali. Abraão havia comprado essa terra, nós já estudamos sobre isso, dos hititas, porque os hititas queriam que ele escolhesse qualquer lugar e pudesse ali fazer a sepultura e colocar ali a esposa de Abraão, que Sara, quando morreu, mas ele insistiu e acabou comprando. Por quê? Porque assim ele passou a ser dono, proprietário. E agora, novamente, a sepultura é usada agora por Jacó, que já estava lá no Egito com os filhos, mas foi sepultado em Canaã. Jacó, como Isaque e Abraão, eles morreram na esperança de que eles iriam possuir aquela terra. Era a promessa que Deus havia feito. Deus é um Deus que ele não falha, ele não mente. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Tudo o que ele havia prometido a Abraão estava se cumprindo. Cumpriu na vida do próprio Abraão, no próprio Isaque, filho de Abraão, no neto Jacó e a família. Deus, ele promete a nós que nós iremos herdar a terra que Jesus está cuidando para cada um de nós, construindo lugares para que nós possamos morar. É claro que Deus ele é poderoso, num piscar de olhos ele já poderia ter construído tudo, estar tudo pronto, mas o tempo de Deus é perfeito. Nós não devemos duvidar de que nós iremos morar neste lugar que Jesus está preparando para nós. Assim como Jacó cria que os seus descendentes iriam voltar para Canaã e possuir a terra, e ele pediu para lá ser sepultado, assim também os nossos antepassados que já morreram, que já descansaram em Cristo, eles morreram na esperança de um dia estarmos todos juntos nos céus. E esta esperança ela tem que estar dentro do nosso coração. Nós não podemos, em momento algum, duvidar de que esta promessa ela vai se cumprir. Nós temos que, mesmo em momentos difíceis que nós passarmos e quando nós até pensarmos mesmo em desistir desta caminhada, dessa jornada, que nós nos lembremos dos nossos antepassados, morreram nessa esperança. E eles, com certeza,
serão ressuscitados quando Jesus voltar, e nós precisamos também estar junto com eles. Eles, com certeza, quando ressuscitarem, abrirem os olhos e verem seus filhos, né, os seus descendentes ali também, aguardando e recebendo o Senhor Jesus, será maravilhoso. José, ele cumpriu a promessa que fez ao seu pai, levou-o para sepultar lá em Canaã. Os irmãos de José temeram, ficaram com medo que agora José iria se vingar do que eles haviam feito com José. E novamente eles se prostram, se inclinam diante de José, somos seus servos, mais uma vez se cumprindo os sonhos que José tinha quando era criança, quando era adolescente, aqueles feixes que eles cortavam, o feixe de José ficava em pé no meio e os dos irmãos ao redor se inclinavam. Novamente, Deus mostrando que ele não falha. E assim como se cumpriu na vida de José os propósitos, os planos de Deus, também se cumprirá em nossa vida. Para isso é necessário que nós, mesmo em meio às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos em nossa vida, que nós jamais duvidemos desse Deus, assim como José ele permaneceu confiante. Ele foi escravo, foi prisioneiro e depois ele assumiu um posto de primeiro-ministro, o governador de todo o Egito, que era a superpotência daquela época. Esse é o Deus que nós temos. É claro que nós poderemos não ser colocados como, uma pessoa de destaque em nossa nação, mas para Deus nós valemos um preço muito alto, que foi o preço do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós seremos colocados num lugar de honra que é no céu, ao lado dos nossos irmãos, familiares, amigos e também ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude para que nós continuemos firmes nesta caminhada, que nós não desistamos, que nós em momento algum duvidemos das promessas de Deus, porque como nós vimos em toda a história do livro de Gênesis até aqui, nós vimos que Deus ele se manteve fiel. O povo é que se afastava, o povo é que procurava outros caminhos, e as consequências sempre vêm. Quando nós também escolhemos o caminho errado, o caminho do mal, ou fazer a nossa própria vontade, as consequências elas vêm. Mas Deus ele continua nos esperando. Deus continua de braços abertos para nos abraçar, para nos perdoar e para que nós nos sintamos amparados e também fortalecidos por Ele. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê forças para nós continuarmos. Voltaremos amanhã para concluirmos o estudo desta série e também o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.